Meus irmãos, estamos aqui para o nosso momento devocional, estaremos orando juntos, mas antes eu quero deixar um texto da Bíblia e uma breve reflexão para o nosso fortalecimento espiritual neste tempo de crise que vivemos em todo o mundo com a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. O texto está na primeira carta que Pedro, o apóstolo, escreveu no capítulo 4, versículo 12. Aqui está escrito assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ouça, preste atenção, eu vou repetir a leitura do texto. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Meus irmãos, o fato é que a vida do ser humano, e em especial a nossa, a vida cristã, a vida do povo de Deus, a vida daquele que é um discípulo do Senhor Jesus, o salvo, muitas vezes é uma vida de tribulações causadas pelas perseguições, uma vida de dor e de sofrimento. Muitas vezes também a nossa vida é marcada pelas provações e, claro, pelas tentações. Isso significa que a vida cristã, ela infelizmente é uma vida de adversidades. Estamos quase cotidianamente lutando contra as adversidades, são muitas lutas. E a Bíblia vai afirmar no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 19, que nós passamos por experiências assim de sofrimento, porque nós de fato não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo, somos apenas peregrinos, estamos passando por aqui durante um pequeno espaço de tempo. Mas a verdade, o fato é que ninguém gosta de sofrer, embora o sofrimento esteja sempre presente na vida de cada um de nós. Na semana passada, nós meditamos aqui sobre a vida de José do Egito, e nós vimos o quanto aquele homem sofreu até que os propósitos de Deus se cumprissem totalmente na vida dele, e José se torna um dos homens mais poderosos do Egito, consequentemente um dos homens mais poderosos do mundo. Mas ele sofreu, e sofreu muito por um motivo básico, porque José era fiel, ele tinha um compromisso com o Senhor e ele estava sempre firmado em Deus. José não abria mão desse comprometimento que ele tinha. Por isso que ninguém em sã consciência gosta de sofrer, mas nós, infelizmente, somos pessoas imperfeitas, somos seres humanos e por isso nós vivemos num mundo que é imperfeito e o sofrimento está aí e faz parte da nossa vida. Estamos, por exemplo, neste tempo, em todo o mundo, passando por esta terrível experiência da pandemia mundial do novo coronavírus. Incrivelmente e até quase inacreditavelmente, a Bíblia vai dizer que mesmo assim nós devemos, como povo de Deus que somos, viver em alegria, mesmo durante os momentos de tribulação, de dor, de lágrimas, de sofrimento. A Bíblia vai dizer que nós, como crentes, devemos regozijar quando sofremos por causa do Evangelho do Senhor Jesus. E neste texto que nós estamos considerando na nossa meditação de hoje, o apóstolo Pedro, que era um homem como eu, como você, ele estava sofrendo muito e a igreja também estava sofrendo, principalmente depois que uma pessoa toma uma decisão por Cristo, como foi Pedro, que decidiu abandonar tudo para seguir a Jesus. Ele e a igreja do primeiro século sofreram muito, sofreram perseguições, eles foram aprisionados, eles foram julgados e condenados mesmo sendo inocentes, e alguns deles foram açoitados e outros perderam a sua própria vida. O desafio é gigantesco, o desafio é enorme, viver em integridade, em fidelidade e confiança, mesmo
em meio às circunstâncias adversas, mesmo quando a adversidade, o medo, a dúvida, a incerteza, mesmo quando as lágrimas estão fazendo parte da nossa vida. Veja, o apóstolo Pedro não estava enganando a si mesmo e muito menos estava enganando aqueles irmãos em Cristo. Ele estava sendo transparente, ele estava falando a verdade. Ele então estava considerando os fatos, a realidade. Ele foi honesto, ao contrário de muitos pregadores, entre aspas, da Bíblia nos dias que nós vivemos hoje. Eu quero destacar, para nós concluirmos agora, pelo menos 5 pontos neste texto, que é muito precioso, e ele vai até o versículo 7. Nós lemos apenas o versículo 1, mas eu gostaria que você depois, primeira carta de Pedro, capítulo 4, até o versículo 7, lesse com bastante cuidado, com bastante atenção. Primeiro, nós não devemos ficar surpresos com o sofrimento, porque ele faz parte da nossa vida e ele é algo que está presente mesmo na vida dos crentes. Segundo, mantenha-se firme, mesmo diante do sofrimento, como foi a experiência de Pedro, como foi a experiência da igreja primitiva, Paulo, a experiência de João e tantos outros homens e mulheres de Deus ao longo da história. Em terceiro lugar, alegre-se, porque sofrer por Cristo significa que você está no caminho certo. Se você não é perseguido, se você não sofre provações ou tentações por causa do Evangelho, então alguma coisa está errada e você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Em quarto lugar, lembre-se, você está sofrendo agora, mas no fim você se alegrará, você estará em júbilo, porque você estará com Cristo, você estará na eternidade com Ele no céu. E em quinto e último lugar, confie sua vida nas mãos do Senhor, coloque a sua vida confiadamente nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando, Ele cuidará sempre da sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.